Bom dia, meus amores do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje nós vamos dar continuidade nos nossos estudos, né? Semana passada nós iniciamos razões trigonométricas, então nós vamos aqui relembrar, ó. Nós vimos que se aqui é o A, né, o lado oposto ao vértice A, onde está o 90 graus, é a hipotenusa. Os outros dois lados que sobram são os catetos. E nós vimos que os catetos recebem nome especial, de acordo com o ângulo que nós estivermos analisando. Então, por exemplo, se o ângulo aqui for alfa, em relação ao alfa, né, nós vamos ter aqui o que está do outro lado é o cateto oposto, e o que tem aqui um lado comum com o ângulo é o cateto adjacente. Se fosse o ângulo aqui em C, que a gente estivesse analisando, o cateto oposto seria aqui e esse seria o adjacente. Então, sempre nós vamos analisar o triângulo, qual é o ângulo que a gente tem, quais são o cateto relativo àquele ângulo, né? Se é oposto, se é adjacente. E nós vimos também, nas razões trigonométricas, uma brincadeirinha para a gente não esquecer, né? A gente sabe que seno do ângulo, né, é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente do ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a nossa musiquinha ficou assim, né? Sem sono eu corri, com sono eu caí. Então, tomei coca, certo? Para vocês não esquecerem mais, né? Para nós não esquecermos mais, tá bom? Ok? Então, relembramos aí, fizemos alguns exercícios sobre razões trigonométricas, né? Ficou a tarefa 25, né, que nós iremos corrigir a semana que vem. Hoje nós vamos começar na página 99, razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Já sabemos que uma definição para ângulos é a região formada pela união de duas semirretas que possuem a mesma origem, chamada de vértice. Alguns ângulos são trabalhados com maior frequência, já que podemos formá-los com facilidade, sem o auxílio de transferidor. Esses ângulos são base para a construção de vários outros. Quem são esses ângulos notáveis que nós vamos estudar hoje? O 30 graus, o 45 e o 60. E as razões trigonométricas desses ângulos, né? De 30, 45 e 60 graus. Então, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, tudo que é digno de nota e atenção é chamado de notável. Por isso, os ângulos de 30, 45 e 60 graus são denominados ângulos notáveis. Suas experiências, né? Nós já vimos as razões trigonométricas que recebem o nome de seno, cosseno, tangente de um ângulo dado. Então, no triângulo ABC, identificamos o ângulo alfa, que é o vermelho. Com relação a esse ângulo, classifique os catetos em cateto oposto e cateto adjacente. Bom, vamos começar pela hipotenusa. Se aqui está o ângulo de 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Esse é o ângulo que nós vamos analisar, o alfa. Em relação ao alfa, quem está do outro lado é o cateto oposto e quem está aqui, ó, tem o lado comum ao ângulo, é o cateto adjacente, certo? A partir daí, nós temos, então, que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Sem sono, corri, com sono, caí, então tomei coca, certo? Então, nós vamos agora junto fazer o laboratório. Laboratório, descobrindo seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis que nós vimos? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Qual é o material necessário? Transferidor, calculadora, lápis e borracha. Para o triângulo ABC, representado a seguir, calcule o valor do cateto B. Olha só, então, nós temos aqui a hipotenusa é 10, certo? A hipotenusa é 10, porque ela é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O lado AB é 5 centímetros, a gente quer saber esse B. Quando a gente tem duas medidas e falta uma, é um triângulo retângulo, vamos usar Pitágoras. Então, nós vamos fazer a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem é a hipotenusa? 10. Quem é um dos catetos? B. E o outro, 5, tudo ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, B ao quadrado, mais 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Vamos separar quem tem B de quem não tem. O B vem para cá, o 100 já está lá, o 25 passa
Então, ficou 100 menos 25, 75. Esse 2, que é potência, passa em forma de raiz. Raiz quadrada de 75, como não tem raiz quadrada de 75, o que a gente faz? Decompõe em fatores primos, né? 75 dividido por 3 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 ao quadrado. Então, quem é 75? É o 3 vezes o 5 ao quadrado. O expoente a gente cancela com o índice da raiz, o 5 sai. E o 3 permanece. Então, vai dar 5 raiz quadrada de 3. Então, chegamos em 5 raiz quadrada de 3, certo? Tudo bem? Agora que sabemos as medidas de todos os lados do triângulo, retângulo, vamos calcular o que se pede a seguir. Para o ângulo de alfa, olha só, para alfa, vamos lá no alfa. Para alfa, o que nós temos, ó? O cateto oposto é o B e o cateto adjacente é o 5, tá? E para beta, o cateto oposto é o 5 e o cateto adjacente é o B. E 10 é a hipotenusa, ok? Então, ó, o cateto oposto fica o seno, deixa eu abaixar aqui. Ó, o cateto oposto em relação ao alfa é o B, que é raiz quadrada de 5. 5 raiz quadrada de 3. O cateto adjacente é o 5 e a hipotenusa é o 10. Para o ângulo alfa, realizando aí as razões trigonométricas, vai ficar seno de alfa. Quem é o seno? Cateto oposto sobre adjacente. Então, 5 raiz quadrada de 3 sobre 10. Dá para simplificar o 5 e o 10 por 5. 5 dividido por 5 dá 1, raiz quadrada de 3. E 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, seno do ângulo alfa é raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é o 5 e a hipotenusa é o 10. Simplifico por 5 e por 5 vai dar meio. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, 5 raiz quadrada de 3. Cateto adjacente, 5. 5 dividido por 5, 1 raiz quadrada de 3. Certo? Tudo bem? Então, meça com o transferidor o ângulo alfa, representado no triângulo. Que medida você encontrou? Se a gente pegar o transferidor, ó, se nós pegarmos o transferidor e medir o ângulo alfa, ó, coloquei aqui o vértice no centro do ângulo, né, no vértice aqui o transferidor no vértice do ângulo. O zero sob aqui o lado e vamos lá, ó, onde chegou, ó, 60 graus, certo? Ó, do zero até os 60 graus, ok? Então, o alfa mede 60 graus, tudo bem? Então, se nós descobrimos que o alfa mede 60 graus, seno de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, cosseno de 60 graus deu meio, né? E tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3, tudo bem? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, só que para o ângulo beta. Então, vamos determinar. Olhando lá em beta, vamos lá. Nós já fizemos, vamos de novo, ó. O ângulo beta agora, 5 é o cateto oposto, 5 raiz quadrada de 3 é o cateto adjacente e 10 é a hipotenusa. Então, vamos por lá, ó. Cateto oposto 5, cateto adjacente 5 raiz quadrada de 3 e a hipotenusa 10. Então, quem vai ser o seno de beta, do ângulo beta? É o cateto oposto, que é 5 sobre a hipotenusa. Simplifico por 5 e por 5, cheguei em meio. Cosseno de beta, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, 5 raiz quadrada de 3 sobre 10. Simplificamos aqui por 5, vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 2. E a tangente, quem vai ser? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, 5 sobre raiz quadrada de 3. Cancelo o 5 aqui, simplifico por 5 e por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1, 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Só que eu não posso ter no denominador raiz quadrada de 3, então vamos racionalizar. Como? Ó, todas as vezes que nós tivermos no denominador uma raiz quadrada, uma raiz, eu vou racionalizar. Como? Se eu multiplicar embaixo o denominador por raiz quadrada de 3, eu conservo um único radical, não é? Aí 3 vezes 3 é 9, raiz quadrada de 9 vai dar 3. Sempre que for a raiz aqui de mesmo número, a gente tira ele da raiz, né? Porque aí dá 3 vezes 3, 9, raiz quadrada de 9, 3. E aí, se eu multiplicar o denominador por raiz quadrada de 3, eu também tenho que multiplicar o numerador. Então, 1 vezes raiz quadrada de 3,
raiz quadrada de 3. Por que que eu tenho que fazer? Para não alterar a minha fração, né? Se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, não vai alterar, vai dar uma fração equivalente. Então, vai ficar, que resultado nós chegamos? Raiz quadrada de 3 sobre 3, certo? Então, ó, tangente do beta, raiz quadrada de 3 sobre 3. Olha, se nós analisarmos, se a gente já sabe que aqui é 90, certo? Medimos, vimos que o alfa é 60. 90 mais 60, 150. Quanto que falta para 180, então, para ser o beta? Ah, muito bem, 30. Então, descobrimos que aqui o beta é 30 graus, mas vamos verificar. Aí dele pede, né, pra gente, meça com transferidor o ângulo beta representado no triângulo. Que medida encontrou? Ah, a gente já sabia que era 30. Por quê? Porque 30 é o que falta para 180, a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Então, quer dizer que seno de 30 graus, que era o beta, é meio. Cosseno de 30 graus, raiz quadrada de... Deixa eu puxar aqui, peraí. Cosseno de 30, raiz quadrada de 3 sobre 2. E tangente de 30, raiz quadrada de 3 sobre 3. Certinho? Tudo bem? Parte 2. Para o triângulo retângulo ABC, representado a seguir, calcule o valor da hipotenusa A. Bom, então olha só, nós temos esse triângulo. Nós temos aqui, ó, se esse aqui é o ângulo de 90 graus, o lado oposto é a hipotenusa, que é o A. Os outros dois serão os catetos. Quando eu tenho duas medidas, falta uma num triângulo retângulo, podemos utilizar Pitágoras. Então, vai ficar a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem é a hipotenusa aqui? É o A. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a hipotenusa, que é igual 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, vai dar 25. Mais 25, que vai dar 50. Esse 2, que é potência, passa em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 50. Como não tem raiz quadrada exata de 50, nós vamos decompor. 50 dividido por 2, 25. 25 dividido por 5 dá 5, por 5 dá 1. Quem é o 25, então? É o 2 vezes o 5 ao quadrado. Cancela o expoente com o índice, o 5 sai da raiz e o 2 permanece. Então, vai dar 5 raiz quadrada de 2, ok? Então, ó, 5 raiz quadrada de 2, certo? Então, agora que sabemos as medidas de todos os lados do triângulo retângulo, vamos calcular o que pede a seguir. Para o ângulo gama, determine. Ó, para o gama que está aqui. Esse é a hipotenusa, cateto oposto é 5, cateto adjacente é 5. Mas quem é a hipotenusa? 5 raiz quadrada de 2. Então, tiramos aqui quem é o cateto oposto, adjacente e hipotenusa. Seno de gama é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, 5 sobre raiz quadrada de 2. O 5 e o 5 a gente simplifica, vai ficar 1 raiz quadrada de 2. Lembra que eu disse que não pode ficar raiz no denominador? Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar 2. E uma vez, vamos fazer aqui do lado. Então, vai ficar assim, a gente não pode ficar com raiz quadrada de 2 no denominador. A gente vai racionalizar. Como? Multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2. Por quê? 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 4, 2. E uma vez raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Então, vai dar raiz quadrada de 2 sobre 2, ok? Que é o que nós chegamos aqui. Cosseno de gama, então, vai ficar cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o 5. Sobre a hipotenusa, 5 raiz quadrada de 2. Simplifica, simplifica. Ficou 1 raiz quadrada de 2. É o mesmo processo daqui, denominador, né? Não pode ser raiz quadrada. Fizemos o mesmo raciocínio, chegamos em raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, tangente do gama. Cateto oposto sobre cateto adjacente. 5 sobre 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Que ângulo que é esse, pessoal? Vamos medir? Então, olha só. Colocando aqui, o meio, no centro, no vértice aqui. O lado 0 aqui tem que ficar sob essa reta do ângulo. E nós vamos até chegar aqui, ó. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 45 graus, ok? Então, esse ângulo gama é o ângulo de 45 graus.
Quer dizer, então, que seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2, cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2, e tangente de 45 graus é 1, certo? Tudo bem? Conclusão. Complete a tabela com os valores encontrados. Ó. Nós encontramos seno de 30 graus, meio, seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2, seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus, meio. E tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus, 1. E tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3, certo? Então, ó, pelo laboratório, nós descobrimos, então, né, o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis 30 graus, 45 e 60 graus, que nós vamos utilizar muito, né? Então, agora, nós vamos para a aula mesmo, propriamente dita, exploração e descoberta do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Então, ângulos notáveis do 30 graus e 60 graus, ele começa aqui usando um triângulo de 60 graus, aí ele vai calcular, como ele é um ângulo de 60 graus, ele é equilátero, então, divide esse lado aqui por 2, vai ficar L dividido por 2. E aí, calcula essa altura aqui. A altura vai ser de um triângulo equilátero, a gente viu que é L raiz quadrada de 3 sobre 2. E aí, então, ele vai usar aqui, nós vamos calcular seno, cosseno e tangente, aqui sendo um ângulo de 30, de 60, 90 graus. Então, a hipotenusa é o lado, em relação ao 60, cateto oposto e cateto adjacente, em relação ao 30, cateto oposto e cateto adjacente. E aí ele faz todos aqueles cálculos, né? E ele chega aqui que seno de 30 graus é meio, cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, e tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3, certo? E aí, novamente, ele faz agora o cálculo, mas considerando 60 graus. Em relação aos 60 graus, nós temos que aqui o lado é a hipotenusa, nós temos que o cateto oposto é lado raiz quadrada de 3 sobre 2, que é a altura, e o cateto adjacente, lado dividido por 2. E aí, usando as razões trigonométricas, substituindo o cateto oposto sobre a hipotenusa, chega-se à conclusão que cosseno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus, né, cateto adjacente sobre hipotenusa, substitui cosseno de 60 graus dá meio. E tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3, certo? Que são os valores que nós encontramos no laboratório. Agora, em relação ao ângulo notável de 45 graus, se nós tivermos um quadrado, lado, né, todos os lados iguais, a nossa diagonal. Quando a gente divide aqui o 90 graus no meio, aqui fica 45 e aqui também. Então, os lados são iguais e aqui é a diagonal, certo? Então, para achar a diagonal, a gente sabe que a diagonal é lado raiz quadrada de 2, né? Então, agora nós podemos, considerando o ângulo de 45 graus, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou se for esse daqui, cateto oposto sobre a hipotenusa. De toda forma, o cateto oposto é o lado, o cateto adjacente é o lado e raiz quadrada. E a hipotenusa é L raiz quadrada de 2. Então, agora, encontrando as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente de 45 graus, então vai ficar cateto oposto sobre a hipotenusa, nós vamos chegar que seno de cosseno, seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. E tangente de 45 graus vai dar 1, certo? Tudo bem? Então, nós chegamos nas mesmas conclusões do laboratório, né? Que seno de 30 graus é meio, seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2, seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2, cosseno de 60, meio, tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3, tangente de 45, 1, tangente de 60, raiz quadrada de 3, ok? Então, pessoal, pensando no assunto, para gravarmos os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, vamos preencher uma tabela passo a passo. Para iniciarmos, formamos
uma tabela de 4x4, 4 linhas e 4x4 colunas. Posicionamos na primeira linha os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E na primeira coluna, as razões seno, cosseno e tangente. Deixando o primeiro quadradinho em branco, depois siga a sequência preparada para você, ó. Então, nós vamos fazer sempre, para ficar mais fácil, a gente faz uma tabelinha de 4 linhas por 4 colunas. Aí, a gente aqui, ó, deixa a primeira vazia e coloca 30 graus, 45 e 60 graus. E aqui seno, cosseno e tangente. Agora, eu vou cantar uma musiquinha com vocês, ó, amanhã nós vamos cantar de novo na aula de Zoom, hein? E aí, eu quero que vocês me ajudem aí, tá bom? Então, é uma musiquinha que vai ajudar a gente a gravar essa tabela, que é muito importante, né? Sempre são esses valores. E aí é muito bom porque a gente grava, né? A musiquinha ajuda a gente a gravar. Então, o som é daquela música Jingle Bell, tá bom? Então, eu até vou colocar o sonzinho aqui pra vocês, ó. 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Viram, pessoal, a musiquinha? Gostaram? Então, ó, agora eu vou cantar sem o som aqui, que eu coloquei instrumental no fundo, ó. Vocês colocam assim, ó, 1, 2, 3, então vai vir aqui, ó, 1, 2, 3, aí na de baixo, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Com a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Certo, pessoal? Então, dessa forma, a gente coloca na tabela. Então, ó, coloca o 1, o 2 e o 3. Na de baixo, no cosseno, 3, 2, 1. Depois, tudo nós vamos colocar sobre 2, certo? E a raiz vai no 2 e também no 3. Vai no 3 e também no 2. E aí, a tangente é diferente. A raiz quadrada de 3 sobre 2, 1 e raiz quadrada de 3. Vamos cantar mais uma vez? Vou colocar agora de novo o sonzinho. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre... Não, peraí, vou começar de novo, tá bom? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Bom, então dessa forma, pessoal, a gente não esquece aí, tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Então, pessoal, hoje nós vamos parar por aqui. Amanhã, na quarta, nós vamos fazer aula Zoom, então nós vamos fazer os exercícios. Assistam essa aula, tá? Para amanhã a gente já estar sabendo nessa parte do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis para construção dos exercícios, tá bom? Bye, bye, um beijo no coração. Tchau, tchau!